Boa tarde, gente. Hoje eu tô gravando mais uma videoaula para vocês. Dessa vez a gente vai falar sobre respiração celular, dessa forma seguindo com o conteúdo. Esse conteúdo vai ser depois retomado quando a gente voltar a ter aula. A gente já falou na última aula, falamos sobre a glicólise. E agora a gente vai continuar com as outras etapas da respiração celular. A respiração celular, então, ela tem essa equação geral aqui, é um processo em que a glicose, ela vai ser completamente oxidada até gás carbônico. Nesse processo, vão ser consumidos 6 oxigênios e produzidas 6 águas, tá? Durante o processo também são liberados, é isso que quer dizer esse sinal negativo aqui, 686 quilocalorias por mol de glicose que inicia o processo, tá? A gente já falou que a respiração celular, ela tá dividida em 4 etapas. Inclusive, a gente já viu essa primeira etapa aqui, que é a etapa em que a glicose é quebrada em 2 piruvatos, liberando ATP e NADH. Depois, a glicose vai entrar dentro da mitocôndria, então essas daqui são as duas membranas da mitocôndria, aqui tá a matriz mitocondrial e aqui tá o citoplasma. O piruvato, então, ele vai entrar dentro da mitocôndria. Esse processo chama oxidação do piruvato e durante esse processo ele vai receber um acetil-CoA, ele vai receber uma coenzima que virá um acetil-CoA, liberando gás carbônico e produzindo mais um NADH. O acetil-CoA, ele entra no ciclo do ácido cítrico, passa por uma série de transformações que são cíclicas, esse aqui é uma rota metabólica cíclica, em que ele vai liberando um pouco de ATP, liberando gás carbônico, NAD e FAD, que é um transportador de elétrons bem parecido com o NAD. Todos esses elétrons transportados são então encaminhados para a fosforilação oxidativa, que ocorre na membrana mais interna da mitocôndria. Tá? Então, aqui está a matriz mitocondrial, membrana externa, membrana interna e esse é o espaço intermembranas, tá? Aqui tem uma série de proteínas de membranas que vão ficar brincando de passa-repassa com os elétrons. Então, vão passar os elétrons como uma batata quente. Os elétrons que são doados, então, por essas enzimas carregadoras de elétrons, o NAD e o FAD, são doados para cá e eles iniciam uma cadeia de transportadores de elétrons, tá? Então, eles vão passar de uma proteína para outra e cada vez que eles passam de uma proteína para outra, eles vão perdendo energia e bombeando hidrogênio da matriz mitocondrial, olha lá os hidrogênios aqui, para o espaço intermembranas, tá? Até que no final, esse excesso de hidrogênio vai passar por uma bomba que chama ATP sintase e aqui vai ser produzida a maior parte do ATP desse processo. A gente vai olhar agora cada uma dessas etapas em detalhe. Olhando ainda na visão geral, a gente tem aqui a glicólise, a oxidação do piruvato, o ciclo do ácido cítrico e a fosforilação oxidativa. O que acontece aqui? Aqui, a própria glicose, a quebra da glicose vai produzir ATP. Então, é uma fosforilação, porque o ATP é fosforilado, em nível de substrato. Aqui, de novo, dentro do ciclo do ácido cítrico, de novo, algumas das reações vão produzir ATP e ocorre fosforilação em nível do substrato, certo? Só que todos esses elétrons aqui, eles são doados para a fosforilação oxidativa. E essa fosforilação é diferente, porque aqui a gente já não tem mais nem a glicose, nem nenhum derivado da glicose. A gente só tem os elétrons passando de uma proteína para outra. Essa aqui é chamada de, então, fosforilação oxidativa. Se a gente for comparar a quantidade de ATP produzido, um pouquinho aqui e a maior parte na fosforilação oxidativa. Quem são essas moléculas carregadoras de elétrons? A gente tem o NAD, que vocês já viram, e agora o FAD, que a gente não vai ver a estrutura dele porque não é importante. Ele funciona muito similarmente ao NAD. O que o NAD faz? Aqui, ó, ele vai carregar mais um elétron, que esse N aqui é positivo, ele deixa de ficar positivo, e um elétron com um hidrogênio aqui, tá? Então, ele carrega um elétron e um hidrogênio a mais. Como é que vai acontecer a visão geral
para onde vão as coisas. Então, todos os carboidratos que a gente come são primeiro metabolizados até açúcares. Isso pode acontecer dentro do trato digestivo ou alguns açúcares vão precisar passar pelo fígado antes para serem transformados, de, por exemplo, frutose ou galactose para glicose, tá? Aí, esses açúcares, então, entram, né? Se for a glicose, ele vai entrar no processo de glicólise. Se for, por exemplo, frutose, ela vai entrar no meio do processo da glicólise. Se vocês olharem lá nas equações todas da glicólise, tem um momento em que passa por uma frutose 6-fosfato. A frutose normal vai entrar aqui, ela vai ser transformada em frutose 6-fosfato no fígado e vai entrar aqui no meio, tá? Transforma, faz o processo da glicólise, acetil-CoA, ciclo do ácido cítrico, fosforilação oxidativa. As proteínas entram onde? Vai depender de qual aminoácido. Então, a gente consegue quebrar a proteína e usar os aminoácidos para produzir energia. Primeiro, a gente vai liberar um amônia, tá? Aí, alguns aminoácidos vão entrar aqui no lugar do piruvato, outros vão entrar aqui no lugar do acetil-CoA e outros direto no ciclo do ácido cítrico. No final, eu vou mostrar um gráfico para vocês disso. E as gorduras? As gorduras entram onde? Então, a gordura é composta por glicerol e ácidos graxos, como a gente viu no final do ano passado. O glicerol vai virar gliceraldeído 3-fosfato, vai ser adicionado um fosfato aqui. E os ácidos graxos vão entrar como muitos acetil-CoAs, tá? O que é a oxidação do ácido pirúvico? É esse processo que pega um piruvato, que é uma molécula de 3 carbonos, uma coenzima A, e vai anexar essa coenzima A, liberar um gás carbônico para cada piruvato que entra, transformando um NAD+ em um NADH. Tá? Então, a gente tem agora que vai entrar no ciclo do ácido cítrico um produto que tem 2 carbonos que se originaram lá da glicose e uma coenzima A. Desses carbonos que se originaram da glicose, então aqui 2 já estão sendo liberados, dos 6, 2 já estão sendo liberados na forma de gás carbônico. Por que 2, professora? Porque são 2 piruvatos por molécula de glicose. Então, passou um, liberou um, passou o outro, liberou o outro. Esse processo todo está ocorrendo na transição entre o citoplasma e a mitocôndria. E essa proteína de transporte aqui é que ela é responsável por retirar o gás carbônico. E logo depois a gente tem outras proteínas aqui dentro da mitocôndria que vão fazer o processo, né, transformando NAD em NADH e anexando a coenzima A no acetil-CoA, tá? E aí, esse acetil-CoA vai para onde? Ele vai entrar no ciclo do ácido cítrico. Ele vai se juntar aqui a uma molécula de 4 carbonos, que chama oxalacetato. Ela vai receber esse acetil-CoA e virar uma molécula de 6 carbonos, citrato. E é daqui que vem o nome, ciclo do ácido cítrico, tá? Legal. Daqui o que vai acontecer? Ela vai passar por uma série de transformações e ao longo dessas transformações, ela vai liberando NAD e gás carbônico. Liberou um NAD, um gás carbônico. Liberou um NAD, outro gás carbônico. Notem que os 2 carbonos que entraram aqui já saíram aqui, certo? Saiu 2 carbonos, agora a gente vai fazer uma série de transformações para liberar ATP. O GTP é uma molécula muito similar. Em vez de ter uma adenina trifosfato, ela é uma guanina trifosfato. Se vocês lembrarem do DNA, né, tem as 4 bases no DNA, tá bom? Essa molécula aqui, ela pode ser usada diretamente como ela tá, como GTP, ou ela pode ser transformada num ATP para ser usada em qualquer outra atividade da célula, tá? Liberou aqui um ATP, ou um GTP, mais um NAD, né? Esse daqui é um FAD, mas ele é um carregador de elétrons muito similar ao NAD. Outro NAD foi liberado aqui. Então, o que aconteceu nessa etapa? Ó, liberamos 2 carbonos, produzimos 1, 2, 3, 4 NAD, ou equivalentes a NAD para cada acetil-CoA que entrou, e um GTP, tá? O que isso significa aqui? Então, que com uma glicose eu vou ter dois ciclos desses, vou liberar 4 carbonos no ciclo do ácido cítrico, 8 NADH, ou 6 NADH e 2 FADH, e 2 GTPs, tá bom?
E o interessante é que no final, a molécula que é reciclada é o oxalacetato, que está prontinho para receber um novo acetil-CoA. Olhando agora para cada uma das moléculas, então oxalacetato, citrato, isocitrato, alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, succinato, fumarato e malato. Vocês não têm que decorar todos esses nomes. Eu só quero que vocês prestem atenção que esses 2 carbonos marcados em vermelho são os carbonos da glicose nova. Os carbonos marcados em azul são os carbonos que estão com menor energia, tá? Veja que não é o carbono da glicose nova que vai ser liberado, e sim os carbonos de menor energia que já estavam no ciclo. Olha que legal. E esses carbonos novos ficam aqui no succinil-CoA e seguem o processo, tá? Aí depois um deles vai continuar aqui e o outro vai embora. E vai embora um daqui de baixo também, tá bom? Aqui tem todas as explicaçõezinhas, vocês têm acesso a isso no Swap. Se não tiverem, eu vou colocar lá hoje e vocês ficam com acesso a isso para vocês observarem. Lembrando que aqui, ó, você tem a produção de um GTP que pode ser imediatamente transformado em ATP ou utilizado na forma de GTP também, tá bom? Produz um FAD aqui, um NAD aqui, outro NAD aqui e outro NAD aqui. Então, 3 NADs, um FAD e um ATP para cada acetil-CoA que entra. Dobra tudo isso para cada glicose que entrou no sistema. Aqui tá o Kahoot, vou liberar para vocês poderem fazer os exercícios, tá bom? Beleza. E como é que funciona o glicogênio que fica no fígado, tá? Então, o glicogênio, ele vai ser uma série de glicoses somadas em uma cadeia ramificada, vocês lembram disso, né? Cada uma dessas glicoses vai ser quebrada em glicose 6-fosfato e a partir daqui elas entram na glicólise normalmente, tá bom? As gorduras, vamos lá, lembra? Um glicerol e mais cadeias de ácidos graxos. Cada glicerol vai ser transformado em gliceraldeído 3-fosfato. E as cadeias de ácidos graxos vão ser transformadas em muitos acetil-CoA. Cada 2 carbonos vai virar um acetil-CoA, tá? Vai usar bastante coenzima A aqui também. Então, voltando aqui, ó, nesse ciclo mais detalhado, a coenzima A aqui, ela vai ser liberada logo na entrada do acetil no ciclo do ácido cítrico. Ela aparece de novo aqui, mas ela também é logo liberada para a produção desse ATP. Então, todas essas coenzimas As que são utilizadas aqui acabam sendo posteriormente liberadas logo na entrada do ciclo aqui, tá bom? E os aminoácidos, onde que eles vão entrar? Então, a alanina, a cisteína, a glicina, a serina, a treonina e o triptofano vão entrar logo no início, eles conseguem ser transformados em piruvatos. A isoleucina vai ser transformada em acetil-CoA. Estas daqui, ó, leucina, lisina, fenilalanina, tirosina e triptofano vão ser transformados em acetoacetato e depois acetil-CoA. A asparagina e aspartato são transformados em oxaloacetato, tá? Esse daqui, por sua vez, pode ser transformado em fosfenol piruvato e depois em glicose. Tirosina e fenilalanina fumarato, glutamato entra aqui em alfa-cetoglutarato, isoleucina, valina, metionina e treonina aqui. A arginina vão ser transformadas em glutamato para depois vir para cá, né? Vocês não precisam decorar tudo isso. É importante saber o quê? Que antes deles entrarem na respiração celular, vai ter que gerar uma amônia, tá? Eles vão perder o nitrogênio, gerando uma amônia. Aí vira só uma estrutura de carbono que vai entrar em diferentes partes desse ciclo, tá? Vai depender de qual que é a estrutura ali de cada um dos aminoácidos. Isso aqui é mais para curiosidade de vocês. Olhando, então, um resumo. Isso aqui é legal saber, ó. Açúcares e glicerol vão entrar direto aqui, ó, na glicólise. Aminoácidos podem entrar aqui, na oxidação do ácido pirúvico, no acetil-CoA ou direto no meio do ciclo. Ácidos graxos, né, que é uma outra parte das gorduras, vão entrar, então, aqui no acetil-CoA, tá? Eles vão fazer todo o ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, que é o nome mais comum, corrente, né? Podem fazer as questões 4 e 6 do Kahoot.
E aqui a gente continua com o último passo, que é a fosforilação oxidativa. Esse passo não é muito fácil de entender, não. Então, vamos com calma. Membrana externa da mitocôndria. Isso tudo aqui é mitocôndria, essa é a membrana externa e essa é a membrana interna, tá bom? Simplificado. A gente tem um espaço intermembranas aqui. E o espaço interno, tá? A matriz. Essa aqui é a matriz mitocondrial. Nessa membrana interna, a gente tem uma série de proteínas, não são só 3, tá? São várias, que servem como carregadores de elétrons. E o que elas fazem? Elas recebem um elétron aqui e elas vão passando esses elétrons umas para as outras como se fosse uma batata quente. E vocês imaginam que essa batata quente, ela vai esfriando conforme ela vai passando de uma para outra. Até o ponto que o nível de energia desse elétron é tão baixo que ele consegue entrar numa molécula de água. O oxigênio aqui o elétron vai se ligar ao hidrogênio que está presente nessa molécula de água. Se vocês lembrarem, o hidrogênio tem os seus elétrons na sua camada mais interna. Ele tem um elétron só e ele precisa estar em parzinho. Mas quando ele está com o oxigênio, esses elétrons passam a maior parte do seu tempo em volta do oxigênio, não do hidrogênio. Então, o hidrogênio ele tem baixa negatividade aqui. Então, esses elétrons eles vão diminuindo de energia até serem doados para quem? Para o oxigênio. Quando eles são doados para completar as últimas camadas de valência do oxigênio, o oxigênio acaba pegando dois hidrogênios, 2 prótons, que estão sobrando por aqui, porque tudo está produzindo prótons aqui, e formando água. Tá? Então, é daqui que forma a água e é aqui que entra o oxigênio. O oxigênio é o aceptor final de elétrons de todo esse processo. Então, lembra quando a gente falou de aceptor intermediário e aceptor final de elétrons? O aceptor intermediário, nesse caso aí, vai ser o NAD ou o FAD. E o aceptor final de elétrons, na nossa respiração celular, é o oxigênio. Isso não acontece para todos os organismos, tá? Algumas bactérias vão ter outro tipo de aceptor final de elétrons. Para todos os eucariotos e para a maioria das bactérias que a gente conhece, o aceptor final de elétrons da respiração celular é o oxigênio. Legal. Aqui dentro está ocorrendo o ciclo do ácido cítrico, que é isso aqui, ó, reações de quebra da glicose. De fora da mitocôndria estão vindo os NADs que foram produzidos na glicólise. E esses NADs, o que eles fazem? Eles carregam esses elétrons e entregam esses elétrons para cá. Quando ele entrega o elétron para cá, ele volta ao seu estado reduzido, né? NAD+, certo? Legal. Aí, o que vai acontecer? Cada vez que elas vão passando, essa energia que esse elétron vai perdendo, ela é usada para bombear ativamente hidrogênios para fora. Para onde? Para esse espaço intermembranas. Só que essa membrana aqui, ela é impermeável a hidrogênio. Então, o hidrogênio não consegue voltar através de nenhum outro poro da membrana. O único lugar que ele consegue passar é por dentro da ATP sintase. E quando ele faz isso, ele gira um motor, eu vou mostrar esse motorzinho para vocês, ele gira um motor aqui e vai produzir ATP. Então, vai transformar ADP mais fosfato em ATP, ok? Olhando para as proteínas de membrana aqui, ó. Então, você tem o complexo proteico 1, 2, 3, 4, o Q e o citocromo C aqui. Vocês não precisam decorar esses nomes. O que vai acontecendo? O NAD vai doar seus elétrons aqui, o FAD vai doar seus elétrons aqui, e esses elétrons vão passando, tá? Até serem finalmente entregues para a água, ok? Conforme eles vão passando, eles vão bombeando para fora hidrogênios para o espaço intermembranas, tá? Que é essa parte aqui, ó, em laranja. Quando esse espaço aqui está muito cheio de hidrogênio, esse hidrogênio precisa voltar. O único lugar para ele voltar é através da ATP sintase. E aí ocorre um processo que é chamado de quimiosmose, em que essa diferença de gradiente de pH aqui força os hidrogênios através da ATP sintase e faz com que ela use essa energia para girar um motorzinho e produzir ATP. O que vai acontecer então?
Cada vez que um elétron removido da glicose vai passando de uma proteína para outra, vão ocorrendo pequenas reações de redução-oxidação dessas proteínas de membrana e vai liberando energia. E nesse processo vai sendo produzido ATP. Lembrando que essa liberação aqui, ela tem que ser gradual, porque se ela ocorrer de repente, né, ocorre uma explosão. Como é que funciona a ATP sintase? Então, você tem um gradiente aqui no espaço intermembranas, esses são os prótons, os hidrogênios. O próton entra por aqui e ele vai girando esse rotor aqui. Esse rotor aqui vai acabar girando esse motorzinho aqui que usa essa energia para produzir ATP. Muito parecido com o funcionamento de uma turbina de uma hidrelétrica, por exemplo, tá? O gradiente de hidrogênio, então, vai funcionar como uma diferença de potencial que vai impulsionar o rotor da enzima, tá? Qual que é o rendimento do processo? Então, na glicólise são produzidos 2 NADs, na oxidação do piruvato, mais 2 NADs, no ciclo do óxido cítrico, 6 NADs e 2 FADs. Esses daqui vão todos para a fosforilação oxidativa. Aqui na glicólise, 2 ATPs, no ciclo do ácido cítrico, 2 ATPs, e na fosforilação oxidativa, a gente tem estimativas, tá? Cerca de 26 ou 28 ATPs, dando um total máximo por glicose de 30 a 32 ATPs. Mas isso aqui é estimativa, porque é muito difícil de medir isso aqui, tá? E como é que ocorre a integração entre as rotas de fermentação e respiração? O que acontece? Num eucarioto, né, que tem mitocôndria e que consegue fazer tanto fermentação quanto respiração celular. A glicólise está ocorrendo aqui no citoplasma e está sendo transformado em piruvato. Quando começa a ser muito rápido esse processo, se eu ainda tenho oxigênio, respiração celular aeróbica ocorre. Se o processo aqui está rápido demais e acabou o oxigênio, o que vai acontecer? Fermentação. Então, o NAD vai ser regenerado através da formação de etanol ou lactato ou ainda outros subprodutos, dependendo de qual que é o organismo, tá? E como é que ocorre o controle dessa respiração celular? Então, vocês lembram lá da glicólise? Um dos intermediários da glicose é a fosfofrutoxinase, tá? Essa daqui é uma etapa importantíssima, porque é aqui que ocorre a regulação. Digamos que eu tenho muito ATP na célula, porque isso aqui está funcionando muito bem, muito ATP. A presença de excesso de ATP inibe essa enzima que faz esse processo, essa mudança de frutose 6-fosfato para frutose 1,6-bisfosfato, e o processo para aqui. A célula começou a usar mais energia, ela vai quebrar ATP em ADP e depois, quando acabar todo o ATP, ela vai quebrar o ADP em AMP, ou adenosina monofosfato. O AMP vai estimular a fosfofrutoquinase e aí ela vai começar a produzir mais piruvato, lançar mais piruvato para dentro do ácido cítrico. Outro componente que pode inibir a fosfofrutocinase é o citrato, que é um excesso de citrato, que é um dos componentes do ciclo do ácido cítrico. Se tiver excesso de citrato na célula, ele também vai inibir aqui. E isso permite que a própria célula consiga se autorregular. Tá? Vocês podem fazer as questões 7 a 9 do Kahoot e eu recomendo fortemente que vocês visitem esse link aqui do Khan Academy e façam os exercícios que eles passam lá, vejam os vídeos que eles passam lá, que isso aqui é muito didático, muito bonitinho e eu gosto muito desse site, tá bom? Até a próxima!